Fala pessoal, beleza? Estamos chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal 25 de janeiro. Antes de entrar no assunto de São Paulo e Curitiba, né, que o São Paulo empatou hoje, na terça-feira, né, não consegui gravar o vídeo depois do jogo contra o Ituano porque eu tinha um compromisso já de muito tempo. E a verdade é que eu não consegui assistir o jogo, né? Na verdade, assim, assisti parte do segundo tempo, então fica meio difícil você fazer alguma análise, né, pelo MM do jogo, pelos melhores momentos. Então eu preferi não fazer o vídeo, porque senão você vai acabar falando coisas que você escutou e não realmente o que você ali viu acontecendo como foi hoje, né? Hoje até o vídeo está saindo bem tarde, já aí mais de 11 horas da noite, mas é porque eu trabalhei hoje, cheguei em casa agora há pouco, inclusive. Entrei no trabalho por volta de 3 horas da tarde, saí agora 10 horas, então cheguei em casa faz pouco tempo, mas consegui hoje, diferentemente de terça, assistir o jogo. Com certeza vocês já viram os melhores momentos e tudo mais, mas eu não queria tanto tratar do jogo, assim, que achei que não foi uma partida boa, acho que talvez sob o comando do Dorival esses três primeiros jogos talvez tenha sido a pior partida do São Paulo até agora sob o comando do Dorival, principalmente ali o começo do primeiro tempo. Mas eu queria que a gente fizesse uma projeção aqui para a sequência do campeonato, porque assim, não sei se vocês concordam que o São Paulo até agora ele jogou contra equipes que eu acho que são equipes que vão brigar com o São Paulo na tabela ali, do meio da tabela para baixo. E eu acho que o São Paulo hoje ganhou um ponto, né? Eu acho que assim, depende na verdade do que vai acontecer no segundo turno, se o São Paulo vai fazer o resultado em casa contra o Coritiba. Eu achei um resultado hoje assim ruim, porque eu acho que o Coritiba lá no Couto Pereira, achei o time do Coritiba bem fraco. O time deles ainda não tinha marcado gol no campeonato. Então, o São Paulo acho que hoje, não vou falar que tinha obrigação, mas acho que tinha que ter tido um desempenho melhor e talvez ter trazido para São Paulo, né, o levado agora para Colômbia, né, que o São Paulo vai jogar na Sula contra o Tolima na terça. Os 3 pontos, porque acho que poucas equipes vão perder pontos para o Coritiba no campeonato. A não ser que alguma coisa mude, assim, porque o time do Coritiba me pareceu ser um time muito fraco. E eu acho que esse é o nosso campeonato. Como foi contra o Botafogo, que o São Paulo perdeu. Como foi contra o América, que hoje o São Paulo ganhou, né? Hoje o América perdeu do Santos. E o São Paulo empatou com o Coritiba fora de casa. Então, eu sei que toda vez eu falo isso porque não é se conformar com a situação do São Paulo, que eu acho que tá todo mundo quer que o São Paulo volte realmente a ser protagonista. Mas eu acho que esse, no primeiro momento, é o nosso campeonato. Não adianta a gente querer achar coisas assim que São Paulo vai brigar pelo título, porque, gente, sinceramente, o jogo de hoje acho que mostra que não vai ser bem assim. Eu acho que o primeiro objetivo do São Paulo, e é complicado falar isso, mas é fazer lá os 45 pontos e não sofrer lá até dezembro brigando para não cair. E aí depois a gente vê o que acontece, se sobra uma vaga na Libertadores, dependendo ali de tiver algum time brasileiro campeão de novo, que abre vaga, alguém que ganha a Copa do Brasil e está ali no G4 e abre espaço no Campeonato Brasileiro. Porque eu acho sinceramente que esse é o nosso campeonato. E eu acho que o São Paulo agora realmente vai começar o Brasileirão para o São Paulo, porque se eu não estou enganado, o São Paulo joga agora contra o Inter no Morumbi, na próxima rodada. Aí eu acho que eu posso estar enganado porque eu não vi a tabela, mas eu tinha visto antes de começar o Brasileirão ali os primeiros 10 jogos do São Paulo. Eu acho que na sequência o São Paulo pega o Fortaleza fora e depois acho que pega o Corinthians. O Corinthians na Arena de Itaquera. Então eu acho que o São Paulo teve 3 desafios nesse começo de Brasileirão, mais ali do que com ele vai brigar no campeonato. Eu acho que a partir de agora ele começa
a encarar equipes mais fortes, né? Como é o caso do Inter, como é o caso do Fortaleza, que hoje venceu o Fluminense. O Fluminense estava com um time reserva, mas o Fortaleza ganhou bem por 4-2. Eu acho que o Fortaleza é um time hoje muito chato para se jogar e o jogo do São Paulo é na Arena Castelão, então complicado. Depois tem o Corinthians fora, que a gente sabe que o São Paulo não tem um retrospecto bom contra o Corinthians em Itaquera. Então, desses 9 pontos, você chutaria aí que o São Paulo vai fazer quantos desses 9 pontos, né? Se o São Paulo fizer desses 9 agora 6 pontos, eu tô muito feliz, desde que não tome um sacode no clássico, essas coisas. Se fizer 6 pontos, ganhar do Inter em casa, conseguir aí ganhar do Corinthians fora ou ganhar do Fortaleza fora, porque é isso, o São Paulo de 9 pontos disputados, o São Paulo já perdeu 5 pontos, né? Perdeu 3 pro Botafogo e perdeu 2 hoje. O São Paulo, ele pontuou, ele fez 4 pontos no campeonato e já perdeu 5. Ele já perdeu mais pontos do que ganhou no campeonato até aqui, contra equipes relativamente mais fracas, que eu acho que é o que o São Paulo vai brigar. O Dorival Júnior na coletiva depois do jogo, ele falou que, né, a parte dele de poupar, ele não quis usar a palavra poupar, mas, por exemplo, ele não jogou hoje com o Marcos Paulo, que vinha jogando bem, né? O Marcos Paulo começou no banco, o Arboleda começou no banco hoje, o Diego Costa começou jogando. Para mim, no primeiro gol, no gol do Coritiba, eu acho que é o Diego Costa que tá na jogada. Acho que ele tinha que ter chegado mais firme, ele deixou o cara inteiro na jogada. Ele poderia ter tentado ganhar melhor o lance. O cara sozinho no meio da zaga do São Paulo conseguiu ajeitar pro cara que fez o gol. Eu acho que era o Diego Costa que estava no lance, mas se não era ele também, se era o outro zagueiro, acho que ali o cara que estava na jogada do gol do Coritiba tinha que ter, porque ficou muito fácil pro cara. Mas aí começou com o Diego Costa jogando. Aí o time ali no meio de campo hoje, o Luan, o Gabriel Neves começou no banco também. No ataque ele jogou o Rato, começou, o Alisson, o Luciano, no meio de campo com o Luan, Pablo Maia e o Rodrigo Nestor, né? Nas laterais o Rai Ramos e o Caio Paulista. E a verdade é que os 10 primeiros minutos, assim, os 15 primeiros minutos, o Coritiba tomou conta do jogo. Acho que o time muito mexido. O Dorival falou que na coletiva, né, que não foi com a intenção de poupar, mas é porque ele falou que tem muitos caras que estão vindo de vários jogos seguidos, como era o caso do Arboleda, que ele disse que está vindo de 7 partidas, se eu não estou enganado, consecutivas. Então acho que ele tentou dar uma segurada para evitar mais lesões. O Caleri ainda fora, porque teve dengue, né? O Caleri, inclusive, na coletiva, o Dorival falou que o Caleri nem joga contra o Tolima, né? O Caleri nem viajou para Curitiba, o São Paulo vai direto de lá amanhã para Colômbia. O Caleri nem viajou, mas o Dorival disse que quer contar com o Erisson na terça-feira. Então, um time bem mexido, assim, mas eu acho que o Dorival, na coletiva, para mim, foi mais uma boa coletiva do Dorival. Acho que ele tá entendendo o momento do São Paulo. Acho que o segundo tempo do São Paulo foi razoavelmente bom, mas, e o Dorival falou isso, o São Paulo tem muito controle de bola, controlou no segundo tempo principalmente, assim, muita posse de bola, mas a impressão às vezes é que o São Paulo não sabe o que fazer. Então, parece time de pimbolim. Todo mundo, né, fica ali, é aquilo que a gente fala, toca para um lado, toca para o outro, não tem um passe em profundidade, os caras não fazem o facão para poder tirar a zaga, não tem um jogador para driblar. Eu acho que era fundamental, aí outro assunto da semana, né, da rescisão do Pedrinho. São Paulo era talvez o único cara que o São Paulo tinha com essa característica. Eu acho que o São Paulo precisa agora, nessa janela do meio do ano, ir no mercado tentar contratar um cara de velocidade, porque o time não tem uma característica de velocidade, isso fica muito nítido na hora que tem que puxar um contra-ataque. O Alisson não é esse cara, o Elton Rato muito menos, o Caleri nem se fala, o Erisson não se fala, o Luciano não tá jogando nada, mas também não é esse cara, o Luciano inclusive tá numa tiriça, e acho que o São Paulo precisava buscar um segundo volante para o meio de campo. O Dorival tem usado o Pablo Maia nessa função, mas eu acho que ele também até quebra um galho, mas não é o cara. Um segundo volante tem que ser alguém que entra na área, que tem um bom chute. E eu acho que
que esse cara não é o Pablo Maia. Acho que dentre as opções que o Dorival tem, talvez a melhor mesmo seja o Pablo Maia para fazer como ele quer. Mas não tem alguém com essa característica. Então acho que a diretoria precisava ir buscar, mas aí como é que vai buscar, né? Saiu aí a dívida do São Paulo com ex-atletas do clube, né? 50 milhões de reais em dívida com ex-atletas. Você vê lá, o Xandão tá na lista, Calazans tá na lista, o Richarlison tá na lista, o Daniel Alves nem se fala, que é o que o São Paulo mais deve, 20 milhões. Aí saiu um outro relatório hoje, né? Tipo, do balanço do São Paulo também, com a dívida com empresários, uma dívida gigantesca também. Então, a gente não sabe, né, como que vai fazer nessa situação toda, mas precisa melhorar um pouco o time, porque, gente, o time é muito fraco. Não é porque o Dorival chegou, ganhou aí 2 jogos, o time apresentou uma melhora, a gente sabe que o time é muito limitado e eu acho que vai ser um campeonato brasileiro extremamente difícil, como a gente está vendo aí. Tem times que eu acho que até talvez melhores tecnicamente do São Paulo que começaram o campeonato pior, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que o São Paulo não vai brigar nas cabeças, que tem que tirar isso pelo menos no Brasileirão não vai brigar nas cabeças, tem que manter o pé no chão, tentar focar aí nesses 40 e poucos pontos que faltam, em 41 pontos que faltam para atingir ali o que precisa para não cair e depois a gente vê o que acontece. Mas realmente não dá para fazer milagre porque o time é limitado, apesar de eu achar que com o Dorival melhorou um pouco, assim. Pelo menos o time se mostra um pouco mais organizado. Acho que um ponto positivo desses últimos jogos, né? Hoje também o Rafael, de novo, fez uma boa partida. Talvez se não fosse o Rafael hoje, o São Paulo teria saído perdendo demais no primeiro tempo. Ele fez uma defesa muito boa no último lance do primeiro tempo. O cara saiu cara a cara, o Aleph Manga, e o Rafael fez uma grande defesa. Tem se mostrado muito seguro contra o Ituano também. Ele fez uma boa partida, teve uma bola cruzada que ele tirou, que a bolinha ia entrar e ele conseguiu tirar. Então acho que aos poucos o time vai ganhando uma cara. Tomara que esses caras que estão no departamento médico voltem logo, né? Igor Vinícius, o Wellington, o Erisson, o Caleri, enfim, para que a gente tenha um time talvez um pouco mais competitivo e o Dorival tenha mais opções na mão para poder rodar o elenco, beleza? Na terça-feira o jogo é às 7 da noite. Eu vou estar trabalhando no horário do jogo, mas vou assistir. Devo gravar um vídeo lá por volta das 10 horas, tá bom? Então a gente faz depois contra o Torino para repercutir também o jogo da Sul-Americana. Então é isso, pessoal. Valeu. Um abraço. Deixa aí nos comentários o que você também achou do jogo. Se você concorda que precisa de algumas peças aí, como o segundo volante, um atacante, um cara de drible mais veloz, pra gente discutir o que pode ser feito no nosso tricolor. Beleza? Valeu, um abraço, tamo junto. Vamos São Paulo e a luta vai ser grande no Campeonato Brasileiro, pessoal. Pode esperar. Um abraço.